Sabe qual é o assunto que dá rendimento hoje em dia? Que você até fatura com isso? Fazer fofoca. Eu sou o pastor Nilton Arruda e este é meu canal. Graça e paz, meu amado irmão. Falar da vida dos outros é o que mais dá dinheiro hoje em dia. Mas existe um assunto que ninguém quer saber, que é sobre Deus. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje eu irei falar sobre a vida de Deus. Queridos irmãos, nós vamos falar sobre esse tema bem interessante que é sobre a vida de Deus. Você entende sobre a vida de Deus? Você conhece Deus, não é verdade? Bem, sério, de verdade? Então me conte sobre a vida dele. No livro do profeta maior, Jeremias 10:10, diz o seguinte: mas o Senhor Deus é verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Existem muitas coisas nesse mundo, mas nem tudo tem vida nesse mundo. Mas se tratando de Deus, a sua vida está intimamente ligada à sua revelação, que é a sua própria existência. O Deus Altíssimo não somente existe, como Ele é vivo e emana da sua própria existência sobre a humanidade e sobre todos os astros do universo. Ele é a própria vida. A palavra de Deus fornece grandes indícios sobre a vida de Deus. No livro de João, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte, acompanhem comigo na tela. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é vivo, entretanto, como que é a aparência de Deus? O versículo nos aponta claramente que Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, Ele não é matéria, Ele não é palpável. Se Ele é Espírito, Ele não pode ser matéria. Mas podemos senti-lo, apesar de não poder palpá-lo. O Deus da Bíblia, Ele fala, Ele ouve, Ele pensa. Esse Deus realmente é um Deus inteligível. E principalmente, esse Deus ele tem sentimentos. E através desse sentimento ele pode se relacionar com você. E evidentemente esse Deus, sendo todo poderoso, ele está intrinsecamente acima de todo ser humano. Ele é acessível a toda a humanidade. Mas diga-se de passagem que ele não está, apesar de ser parecido conosco, ou melhor, nós sendo parecidos com ele, Deus não está limitado como o ser humano é limitado. Nós somos limitados e Deus ilimitado. Deus não está limitado a nenhum material, ou melhor dizendo, Deus não é composto de nenhum material existente na Terra. Na verdade, Ele nem é da Terra e muito menos ele é palpável, como eu já disse, e não tem material algum em sua composição. Ainda que Jesus ele tenha vindo à Terra e falado sobre a forma de Deus. E nessa forma de Deus, a Bíblia contém relatos interessantíssimos de homens que viram Deus. Só que essa visão que eles tiveram de Deus não é uma visão comum, né? Cada um viu Deus de uma maneira diferente. Essa aparição de Deus aqui na Terra é chamado de teofania, que é uma forma da aparição de Deus. O que é a teofania então? A teofania vem do grego teofania, que é uma palavra formada por theos, que é Deus, né? Mais phainos, que é igual a aparecer. Literalmente significa alguma manifestação visível, perceptível de Deus de outra forma, da forma que Ele quiser. Então, isso é um termo teológico que indica qualquer manifestação temporária e normalmente visível de Deus em qualquer lugar. A teofania é uma maneira que Deus tem de se aparecer ao homem de maneira que o homem o conheça ou compreenda. Porque, na verdade, por ser Deus todo santo e poderoso, é impossível que alguém possa ver Deus em toda a sua plenitude e permanecer vivo. Dentro do estudo da teologia,
existem as formas de falar de Deus, né? E nós chamamos isso de antropomorfismo, que vem do grego anthropos, homem, morfé, forma, figura, aspecto exterior. Significa literalmente, de forma humana, a ideia de que Deus tem alguma espécie de formato similar à anatomia humana. Existe um homem na Bíblia chamado Moisés. Existiu, na verdade, né? E Moisés foi o único homem a ver Deus de costas. Ainda assim, Deus falou para Moisés: Moisés, você não poderás ver a minha face, né? E o que Deus fez então com Moisés? Colocou Moisés na fenda de uma rocha, e quando Deus passou por Moisés, Deus tapou a fenda com as próprias mãos. E passando Deus tendo tirado então as mãos dessa fenda, Moisés, como todo homem que é curioso, olhou Deus pelas costas. Imagine você que nunca viu Deus, ver pelo menos o Todo-Poderoso de costas. Isso é maravilhoso. Você faria o quê? Comente aí, diz aí nos comentários. O que você faria se você visse Deus agora? Como você espalharia para as pessoas? As pessoas acreditariam em você? Vale salientar aqui que ainda assim, como eu disse para vocês, não se pode conhecer Deus em toda a sua plenitude, tá? Deus não pode ser apreendido pelo sentimento e pelo pensamento humano. Vamos lá, vamos entender isso. Em primeiro lugar, estamos falando sobre a vida de Deus. Bom, Deus tem sentimentos, Deus sente, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se enfurece. Vamos falar então do dia de Deus? Vamos começar pela manhã. Bom, primeiro que para Deus não há tempo. Deus ultrapassa, Deus transcende todos os tempos. Deus é superior a qualquer tempo. Por quê? Deus não é limitado pelo tempo porque Ele é eterno. Então não existe dia, nem manhã, nem noite para Deus. Tudo para Deus é a mesma coisa. Segundo, que Deus não acorda de manhã, porque Deus não dorme. E se Deus não dorme, então não tem por que Ele acordar. Deus tem várias formas no sentido humano. Ele é espírito e Ele toma a forma que Ele quiser. Como Deus não acorda, então Deus também não tem uma casa específica. Deus preenche todo o universo, Deus preenche toda a casa. Toda a minha casa, toda a sua casa, todo o espaço, todo o universo, tudo é preenchido por Deus. Então, a habitação de Deus não é uma casa feita por uma humana, não é uma casa igual a nossa. Deus habita no sétimo céu. Deus nunca come, porque Deus não sente fome. Então Ele não toma café, Deus não almoça, Deus não janta. Deus nunca viaja, porque Ele já está em todos os espaços possíveis, como eu já te disse. Deus nunca olha para o alto, porque não há nada acima dele. Entender sobre a vida de Deus é entender que Ele está sentado num trono branco, olhando tudo o que nós estamos fazendo. Inclusive, Ele está olhando você agora. Apesar do livro de Jó falar que nenhum homem viu Deus, e eu acabar de citar para vocês que Moisés viu a Deus, eu quero que você entenda que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Portanto, o livro de Jó deveria ser o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia, como nós a conhecemos hoje, nessa forma cronológica, né? Começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse, na verdade é uma forma de nós compreendermos a historicidade das Escrituras. Entretanto, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Consequentemente, Jó nunca poderia ter visto Deus. E muito menos, Jó também não conheceria Moisés. Mas uma coisa interessante, ainda que Moisés tenha visto a Deus de costas, a Bíblia é enfática e diz o seguinte, que Deus é inescrutável, que Deus não pode se revelar e que nenhum homem tem condições de conhecer toda a plenitude do Senhor, ok? Resumidamente falando,
Mesmo que Moisés tenha visto Deus de costas, Deus apareceu no formato que ele o compreendesse. Já pensou, né? Se nós formos lá para Apocalipse capítulo 2, não me falha a memória, e nós temos ali a visão de Cristo, com olhos como bolas de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, os seus pés são como metal reluzente. Como você se sentiria de ver Deus assim? Como você se expressaria perante um Deus que, quando fala e abre a sua boca, a sua voz é como muitas águas? Tente imaginar uma voz humana com o som de muitas águas. Você consegue compreender isso? Isso é demais para minha cabeça. Eu acho que para a sua também. Comente embaixo, diga aí o que você acha. Entretanto, apesar disso, como eu disse para vocês, apesar de Jó falar que nenhum homem viu a Deus e Jó não estava errado, mesmo que Jó conhecesse a Moisés e mesmo que Moisés tivesse dito a Jó, Jó, eu vi Deus de costas, Jó continuaria com a sua fala dizendo, olha Moisés, você viu de Deus aquilo que o Senhor queria que você ouvisse. Entretanto, diga-me como é a face de Deus. Esse é o formato de Deus? Essa é a face de Deus? Essa é a forma de Deus mesmo? Imagine um Deus que pode colocar a mão na fenda de uma rocha para que você não veja. Tem que ser um Deus muito grande. Aliás, o próprio livro de Jó diz que o Senhor fala que a terra é escabelo dos seus pés. Ou seja, escabelo significa um banco de descanso. Imagine o Senhor Deus Todo-Poderoso sentado no seu trono altíssimo e de repente, quando Ele quer descansar, Ele coloca os pés sobre a terra para descansar os seus pés. Esse é o Deus que você conhece ou deveria conhecer, porque esse é o Deus que eu conheço e não há outro além dele. Amém? Entretanto, existem adjetivos que apontem para a forma de Deus. Ok? Vamos entender esses adjetivos? Esses adjetivos podem ser encontrados na Bíblia como anjo do Senhor, anjo da aliança, anjo da sua face. Ou seja, a teofania é quando Deus ele vem em formato de anjo. Muitas vezes, quando nós vemos um anjo aparecendo na Bíblia, esse anjo, na verdade, é a representação do próprio Deus na forma desse anjo. Me ajuda aí. Você quer entender mais sobre a teofania e sobre as aparições de Deus? Se você estiver afim e você quiser aprender sobre esse assunto, deixe o seu comentário aqui para que eu possa fazer um vídeo sobre esse assunto. Se você está interessado nesse assunto, eu explicarei para você. Amém? Deus é um ser pessoal. Eu quero deixar um versículo aqui para você. Acompanhe na tela. Em Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O panteísmo defende a tese de que Deus é impessoal, sendo Ele o próprio universo. A Bíblia descreve a infinita personalidade de Deus em uma linguagem compreensiva à mente finita do homem. Bom, amados, a personalidade de Deus não se define pelo que Ele é, mas a personalidade de Deus se define pelo que Ele ouve, pelo que Ele pensa, pelo que Ele sente. E até mesmo uma forma antropopática que ele se arrepende. Antropopatismo é quando você atribui uma característica humana em Deus, uma vez que na nossa linguagem nós não possuímos um sentimento que possa ser relacionado à personalidade de Deus. Ok? Então, queridos, esta é a vida de Deus. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Até mais.